Olá, eu sou a professora Patrícia Mazzoni e na nossa aula da turma de EJA nós estaremos estudando língua portuguesa e interpretação de texto. Eu trouxe para vocês uma música, nós vamos ouvi-la e depois nós vamos analisar o que o autor quis dizer com a letra da música e o que nós podemos aprender com ela e trazer para a nossa vivência. Com vocês, Casinha Branca, interpretada pela Roberta Campos. À minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ter uma casinha branca de varanda. Essa música é realmente muito linda e ela traz muitas reflexões, se nós pararmos para analisar, né? Principalmente na primeira estrofe, onde o autor ele começa a fazer uma narrativa da sua vida, né? Como ele se sente diante das suas escolhas, né? Ele vê que a vida está passando, que a juventude está indo e que ele não está vivendo aquilo que ele sonhou um dia viver ou construir ou conseguir. Então ele começa essa narrativa, né? Ele começa a narrar a sua vida, falando que tem procurado, andado pela cidade, olhado em cada rosto, né? Ele vai seguindo a multidão e ele fica meio que perdido naquele contexto de vida que às vezes a gente se encontra, né? Mecanizado, de fazer as coisas todo dia, as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares e ao mesmo trabalho, né? Mas será que isso nos traz satisfação? Será que isso nos traz prazer? Será que isso nos faz feliz? Então isso é uma coisa que essa música nos remete e que também faz com que a gente venha também refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Será que realmente estamos vivendo aquilo que queremos viver? Será que construímos ou conquistamos aquilo que nós almejávamos, que nós sonhávamos? Se nós formos analisar a letra, né, o contexto dela, as coisas que o autor ele anseia são muito simples, né? Uma casa, né, com um quintal, uma varanda, um lugar onde ele possa plantar, um lugar onde ele possa colher.
né? Essas coisas simples que o fariam feliz. Mas se nós formos olhar dentro do nosso contexto social, nós vamos perceber que essas coisas não são tão fáceis de conquistar, né? Uma casa, um lugar para ser nosso, um lugar para nós chamarmos de lar. Então, o que nós podemos mudar na nossa vida para conseguir alcançar nossos objetivos, né? O que a gente pode fazer? Então, uma das primeiras coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente é que com a educação ela é transformadora. A educação, ela é uma porta, ela pode ser um passaporte para a mudança de vida, né? Para a nossa construção social, a educação é fundamental. Então, assim, eu acredito, né, que os alunos de EJA, vocês que estão assistindo essa aula, vocês estão buscando algo diferente para a vida de vocês. Vocês estão buscando um crescimento, né, pessoal, profissional, não importa o que seja, mas vocês não querem mais estar estagnados onde vocês estão. Vocês estão procurando, almejando, né, uma mudança de vida. Então, é sobre isso que essa música fala, é sobre isso que o autor, ele começa de uma forma muito melancólica, né? Falando sobre a sua vida, como se ele não tivesse expectativa, como se ele não tivesse encontrado uma oportunidade ou um modo de mudar. Mas é importante nós enfatizarmos que a educação é um passaporte de mudança. E é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Quando vocês ouvirem a música, quando nós trabalharmos com essa música a partir de agora em diante, eu quero que vocês enfatizem e centralizem isso dentro de vocês, né? O que eu posso fazer para mudar aquilo que eu quero mudar de fato? E como a educação pode me ajudar nesse processo, ok? Eu gostaria de deixar para vocês, pedir que vocês realizassem uma redação curta, de 15 linhas pelo menos, onde vocês vão colocar, escrever, botar no papel, externar, né, quais são os anseios, quais são as vontades, o que faz vocês procurarem voltar a estudar depois de tanto tempo, depois de terem muitas vezes, nós sabemos que os alunos de EJA, eles deixaram de estudar por um momento e agora eles estão retornando. Mas o que motivou vocês, de fato, a quererem voltar a estudar e o que tem motivado vocês a continuarem, né? Porque sabemos que é muito difícil para os alunos de EJA, quase na sua totalidade, são pessoas que trabalham e que estudam à noite, que têm família, então é um contexto muito difícil e muito delicado, mas embora seja muito difícil e delicado, nós temos visto que muitas pessoas têm perseverado. E por quê? O que motiva vocês a perseverarem? O que motiva o aluno de EJA agora, nesse momento, continuar? O autor, ele almejava ter uma casa, ele almejava ter uma vida diferente da vida que ele está, né, construindo. Então, eu queria saber de vocês, eu queria que vocês externassem isso no papel, o que tem motivado vocês, porque quando a gente concretiza os nossos sonhos, mesmo que seja de uma forma abstrata, a gente pode vê-los e buscar meios para torná-los concretos. Então, nós vamos continuar, né, analisando a letra, analisando todo o contexto, agora de uma parte mais da gramática, mas gostaria de deixar esse exercício para vocês fazerem essa redação e que vocês possam escrever nela, né, o que vocês têm buscado, qual a mudança que vocês querem na vida de vocês, não só a mudança material, mas sim, também a mudança pessoal, sabe? É aquela mudança que vem das emoções, do interno, né? Que faz você crescer como ser humano, né? Como você, aluno de EJA, se vê daqui a 5 anos. O que você espera de mudança para a sua vida? Então, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, né? De redação. Vocês ouçam a música novamente. Eu vou colocar a letra aqui para vocês poderem observar, né, as entrelinhas da canção. E se vocês quiserem ouvir também, ela está disponível no YouTube.
vocês podem procurá-la e ouvi-la e analisar, fazer uma comparação entre a música e a vida de vocês, entre os anseios do autor e os seus próprios anseios, né? Então eu vou deixar esse exercício para vocês nessa primeira parte. Nós estaremos agora passando para a parte gramatical da aula. Nessa segunda parte da nossa aula, nós também continuaremos trabalhando em cima da música Casinha Branca. Nós iremos trabalhar agora o que é substantivo abstrato e substantivo concreto. Gostaria que vocês retirassem do texto pelo menos 2 palavras que simbolizassem o substantivo abstrato e o substantivo concreto. Eu vou colocar aqui para vocês o significado do substantivo abstrato e aqui eu vou colocar para vocês o significado do substantivo concreto. O que significa um substantivo abstrato? É um tipo de substantivo que indica qualidade, estado, ação ou conceito. Essas palavras abstratas, normalmente, elas não existem por si só, elas dependem de outro para se manifestarem. Por exemplo, alegria. Isso é um substantivo abstrato. Vocês vão procurar no texto pelo menos 2 substantivos abstratos e vão colocar em seu caderno e assinalar lá. Também quero que vocês coloquem 2 substantivos concretos, que vou estar mostrando aqui para vocês os conceitos para que vocês possam procurar na letra, né, 2 substantivos concretos. Então, o que é um substantivo concreto? O que define o substantivo concreto? São seres que possuem existência própria e que não dependem de outros, eles indicam um mundo real ou fictício. Ele pode ser imaginado. Então, o substantivo concreto não é só aquele que você pode pegar ou tocar, né? Aquele que você pode imaginar também é um substantivo concreto. Por exemplo, fada. Você não vê, você não pega numa fada, mas você imagina como seja uma fada. Então, isso é um substantivo concreto. Bruxa é um substantivo concreto. Embora você não pegue numa bruxa, você não toque em uma bruxa, você não veja uma bruxa, você consegue imaginar como seria a imagem de uma bruxa. Então, isso é um substantivo concreto. Então, eu gostaria que vocês retirassem do texto um substantivo concreto, 2 substantivos concretos e 2 substantivos também abstratos. Na letra da música, né, a Casinha Branca tem muitos substantivos abstratos e muitos substantivos concretos. Vocês podem retirar de lá do texto 2 exemplos. Nós também gostaríamos que vocês fizessem e analisassem, vou colocar aqui para vocês uma lista de palavras. Eu gostaria que vocês buscassem os sinônimos dessas palavras. O que são sinônimos, né? São palavras que, embora elas tenham gramáticas totalmente diferentes, nós escrevemos de forma diferente, elas significam a mesma coisa. Então, tem uma lista aqui, que são palavras que foram retiradas do texto, a Casinha Branca, e eu gostaria que vocês colocassem o sinônimo dessas palavras, né? Por exemplo, alvo e branco. São palavras que são escritas de maneira diferente, porém, elas significam a mesma coisa. E dentro da música Casinha Branca existem algumas palavras e eu gostaria que vocês buscassem os sinônimos dela. Vocês podem fazer consultas tanto no Google, ou vocês também podem procurar no Aurélio, né? Vocês vão encontrar lá os sinônimos dessas palavras. O nosso último exercício, baseado no texto A Casinha Branca, é sobre divisão silábica. O que significa as divisões silábicas? Eu vou deixar aqui para vocês alguns conceitos para vocês irem acompanhando. A divisão silábica, também chamada de divisão, é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal. Para haver a separação de sílaba, é necessário que a vogal, aliás, ela é imprescindível, é um elemento obrigatório. Com relação ao número de sílabas, nós podemos dizer que as palavras podem ser classificadas em monossílaba, que são aquelas que possuem apenas uma única sílaba, como, por exemplo, a palavra fé. As palavras dissílabas, que são aquelas que possuem 2 sílabas, como, por exemplo, cama. As palavras trissílabas são aquelas que possuem 3 sílabas, como a palavra comida. E as palavras polissílabas, que são as palavras que possuem 4 sílabas ou mais de 4 sílabas,
como por exemplo, televisão. Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas dessa forma. As sílabas são fonemas ou sons ou grupos de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Então, cada sílaba ela tem o seu fonema. Co é um único fonema. Mi, da. Então, é assim que nós fazemos a separação das sílabas. Eu vou colocar aqui um exercício de algumas palavras que foram retiradas do texto A Casinha Branca. Então, vocês vão pegar essas palavras, vocês vão fazer a separação silábica delas e vão vão classificá-las segundo a sua quantidade de sílabas. Se elas forem monossílabas, tiverem apenas uma única sílaba. Se ela é dissílaba, possui 2 sílabas. Se ela é trissílaba, se possui 3 sílabas. Ou se ela é polissílaba, possui 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Vale ressaltar que todas essas palavras foram retiradas do texto A Casinha Branca, né? E eu vou estar colocando aqui para que vocês possam repassar para o caderno e fazer esse exercício de memorização dessas palavras, né? Da classificação e da separação de sílabas. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conceito, espero que vocês possam analisar, né? Todo o conceito que foi trago para vocês através dessa música, né? Não só da parte gramatical, mas principalmente também da interpretação do texto da música Casinha Branca, e que vocês possam ter gostado dessa aula e que a gente possa se ver mais vezes numa nova oportunidade. Então, eu me despeço aqui, eu, a professora Patrícia Mazzoni, me despeço de vocês e desejo que vocês tenham tido uma boa aula e que vocês possam continuar e perseverar nesse caminho que vocês escolheram, que é o caminho da educação. Boa sorte!